Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, ao canal da Comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Hoje é a nossa terceira aula sobre os 10 mandamentos da Lei de Deus. Com muita alegria eu convido você a curtir, se inscrever e compartilhar. Hoje nós falaremos sobre o segundo mandamento, que é não tomar o santo nome de Deus em vão, onde está escrito em Êxodo capítulo 20, do versículo 7. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, esse segundo mandamento foi resumido: não tomar o nome do Senhor em vão. Não tomar o nome de Deus em vão. Por quê? Porque o nome de Deus é santo. Então, o nome de Deus é santo. Esse mandamento regula o uso da palavra nas coisas santas, no que se refere a Deus. Então, Deus confia o seu nome àqueles que creem nele. Quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente: eu sou aquele que sou. O Senhor confia o seu nome àqueles que creem nele. O uso do nome implica, segundo o catecismo, uma ordem de confiança e de intimidade. Por isso, para pronunciar o nome de Deus, deve-se ter confiança e intimidade. Ou seja, é isso que é estabelecido quando Deus revela o seu nome. Por isso, jamais não podemos abusar do uso do nome de Deus. Porque, como eu disse, o nome de Deus é santo e deve ser usado para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo, como faziam os salmistas. Portanto, meus queridos irmãos e queridas irmãs, devemos ter reverência ao nome de Deus, porque a reverência que temos ao nome de Deus implica na reverência ao próprio Deus e a todas as coisas sagradas que estão relacionadas com Deus, a toda a realidade sagrada que é invocada no nome de Deus. Por isso, o que é que o catecismo nos pede? O catecismo pede que todo fiel deve testemunhar o nome do Senhor, confessando a sua fé, sem ceder ao medo. Ou seja, é isso que esse segundo mandamento nos prescreve, aquilo que devemos fazer: testemunhar o nome do Senhor sem medo, testemunhando, confessando a nossa fé. E devemos usar com adoração e respeito o nome do Senhor na catequese e na pregação. Ou seja, quando você vai pregar, vai evangelizar ou vai ministrar aula de catequese, de crisma, você deve usar o nome do Senhor em adoração. É isso que nos ensina o catecismo. Então, todo uso inconveniente do nome de Deus e de toda a realidade que ele invoca, como, por exemplo, o nome de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos, todo uso inconveniente é proibido no segundo mandamento. As promessas que a gente faz a outrem, em nome de Deus, devem ser respeitadas com justiça. Se eu faço uma promessa a outra em nome de Deus, eu devo cumprir, porque ser infiel a essas promessas é abusar do nome de Deus. Porque você invocou o nome de Deus, que é verdadeiro, que é um Deus santo e verdadeiro, para algo que você não cumpriu. Então a gente deve cumprir as promessas que a gente faz usando o santo nome de Deus, com fidelidade, por questão de justiça. Se torna impossível de cumpri-las, deve-se pedir a liberação a elas ao Papa ou aos bispos. Somente eles podem desligar isso, porque aquilo que eles desligam na terra é desligado no céu. Aquilo que eles ligam na terra é ligado no céu. O grande exemplo disso, dessas promessas, como a gente viu, mas de uma forma mais permanente, são os votos, os conselhos evangélicos da pobreza, castidade e obediência. Quando não se vive esses conselhos evangélicos, se peca contra o segundo mandamento, porque você se comprometeu em nome de Deus em viver. Por isso, deve-se buscar fidelidade, não simplesmente pelo medo de ofender a Deus, mas por amor a Deus. Porque o voto é como se você por si mesmo, por livre e espontânea vontade,
se preceituasse algo por amor a Deus. Então, por amor a Deus, você deve se esforçar em cumprir aquilo que você se comprometeu em viver. E isso que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Atenta gravemente contra o segundo mandamento, o pecado da blasfêmia. O que significa isso? Blasfêmia significa proferir palavras de ódio, de ofensa, de desafio, de desrespeito para com Deus, de falar mal de Deus. Ou com a Santíssima Virgem Maria, com os santos e com a Igreja de Cristo. Tudo isso se envolve nesse pecado gravíssimo da blasfêmia, que devemos evitar e que o segundo mandamento proíbe. Portanto, a proibição da blasfêmia se estende também àquilo que está relacionado com Deus, a Virgem Maria, os santos e a Igreja de Cristo, que devemos evitar. Também é blasfemo recorrer ao nome de Deus para encobrir práticas criminosas. Uma pessoa vai fazer algo que é criminoso, um roubo, ou matar uma pessoa, é blasfemo quando ela usa o nome de Deus para isso. Ou quando vai levar os povos à escravidão, é blasfemo quando se usa o nome de Deus para isso. Porque não se deve tomar o nome do Senhor em vão. Então, usar o nome de Deus para encobrir um crime provoca a rejeição da religião, como fala o Catecismo. E deve ser evitado porque é um ato blasfemo. Então, o que a gente deve entender? O nome de Deus deve ser usado de forma reverente, justa, de uma forma de adoração. Por isso, quando se usa o nome de Deus de uma forma mágica, o Catecismo também proíbe. Quando a gente usa o nome de Deus para práticas supersticiosas, para coisas ocultas, para coisas adivinhatórias, de magia, quando usamos o nome de Deus de uma forma mágica. É proibido também pelo segundo mandamento. Ou quando usamos de uma forma para jogar pragas. E esta é a diferença da blasfêmia para as pragas. Segundo o Catecismo Antigo de São Pio X, é porque as blasfêmias elas são feitas usando o nome de Deus para ofender a Deus, para amaldiçoar a Deus. Já a imprecação, as pragas são feitas para amaldiçoar o próximo ou a nós mesmos. Portanto, as pragas também devem ser evitadas, porque atentam diretamente contra o segundo mandamento da lei de Deus. Portanto, continua o Catecismo, que o nome de Deus ele deve ser honrado, deve ser adorado. A gente jamais pode usar o nome de Deus em um juramento falso, porque Deus é a verdade. A partir do momento que você invoca o nome de Deus para algo que é mentiroso, você está tornando Deus testemunha de uma mentira, e Deus é a verdade. Em Deus não há mentira. Portanto, esse segundo mandamento nos prescreve que devemos evitar o juramento falso e evitar assim também o perjuro. O que significa o pecado do perjuro? É aquele que sobre o juramento faz uma promessa que ele não tem intenção de cumprir, mas ele faz essa promessa, ou quando acontece algo, ele não cumpre a promessa. Isso é o pecado do perjuro que o segundo mandamento da lei de Deus nos prescreve. Mas também, se a gente faz um juramento por uma obra má, a gente não deve cumprir esse juramento. Exemplo de Herodes, quando Herodíades, a filha de Herodíades, faz aquela dança, encanta ele promete até metade do seu reino. E ela pede a cabeça de São João Batista. Herodes não deveria cumprir aquele juramento, porque aquele juramento foi para uma obra má. Então, quando o juramento é feito por uma obra má, ele não deve ser cumprido, ele deve ser rejeitado, porque a intenção é má e não agrada a Deus. Então, o que a gente deve entender é que, quando Jesus fala que não se deve jurar em hipótese nenhuma, ele não está proibindo o juramento verdadeiro, ele está proibindo o juramento falso. E tem até uma frase de Santo Inácio de Loyola que deixa bem claro a respeito disso. Diz Santo Inácio de Loyola: não jurar nem pelo Criador, nem pela criatura, se não for com a verdade, a necessidade e a reverência. São os três únicos motivos que nos permitem exercer um juramento em nome do Senhor. Quando é pela verdade, porque Deus é a própria verdade, quando exige a necessidade, ou seja, é uma justa causa, e quando é feito com reverência, porque é usado o nome de Deus.
Portanto, em questões como, por exemplo, diante de um tribunal, o Catecismo da Igreja Católica fala que é possível, sim, fazer um juramento em nome de Deus. O que não se pode é invocar um juramento em questões falsas, em questões que são mentiras. Não se pode usar o nome de Deus em vão, mas em questões verdadeiras, a tradição da Igreja reconhece, sim, a necessidade do juramento. A exemplo de São Paulo, que fez vários juramentos em questões verdadeiras, porque exigia, ou seja, tinha aquela necessidade, porque ele fazia com reverência e porque aquilo que ele falava era verdade. E assim segue a tradição da Igreja, o exemplo de São Paulo. Então, a gente entra na questão do nome cristão. O nome cristão é sagrado, por isso que a Igreja pede que os pais batizem os filhos logo no início e que confiram um nome cristão para aqueles filhos, o nome de algum santo ou de algum discípulo de Cristo, que foi fiel, que é um exemplo para aquele filho. E isso, a Igreja pede que não se escolha um nome alheio ao senso cristão, até um nome que não diga respeito, que seja contra o cristianismo, a mensagem cristã. E isso a Igreja faz para que os pais ofereçam um exemplo para os seus filhos, de modelo cristão, de modelo perfeito da caridade. Por que o nome é importante? Porque o nome é um ícone da pessoa. O nome é algo sagrado que envolve a dignidade da pessoa e por isso que deve ser respeitado. E quando se batiza o nome das 3 pessoas divinas sobre a pessoa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o nome das 3 pessoas divinas santifica o nome daquela pessoa, santifica aquela pessoa. Por isso, essa questão do nome é sagrada para a Igreja, até quando se faz isso no sinal da cruz. Porque o sinal da cruz, diz o Catecismo, nos fortifica nas tentações e nas dificuldades. E fala também o Catecismo que Deus nos chama pelo nosso nome. Então, a importância do nosso nome. E por fim, fala-se então o Catecismo que jamais se pode jurar em coisas que atentem contra a dignidade das pessoas e a comunhão com a Igreja de Cristo, jamais. E que o nosso nome, ele tem um sentido eterno. O Catecismo cita 2 passagens do Apocalipse de São João, que fala que, no fim de tudo, no reino, o caráter misterioso e único do nosso nome irá ser iluminado, resplandecido pelo nome de Deus. Portanto, veja o sentido sagrado do nosso nome e o porquê o nosso nome deve ser respeitado e, acima de tudo, devemos honrar o nome de Deus, que é santo. Que, portanto, devemos invocar o nome do Senhor com respeito, com reverência. Por fim, o Catecismo fala que jamais devemos usar o nome de Deus em coisas fúteis, em coisas insignificantes. Ou seja, a gente tem que ter tamanha reverência com o nome do Senhor, não usar em questões insignificantes, em questões supérfluas, em questões fúteis, ou até mesmo quando uma autoridade ilegítima nos obriga a usar o nome do Senhor, a gente pode recusar, porque o nome de Deus, ele deve ser usado com reverência, com respeito e adoração, que é exemplo da Virgem Maria, que honrou plenamente o nome do Senhor. Possamos honrar o nome do Senhor e jamais tomar o santo nome do Senhor em vão. Que a Virgem Maria interceda por nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.